em Goiás e fazer como outros estados fizeram. Hoje, dos 27 estados, apenas 9 adotam o horário de verão. E desde o Ceará, passando pelo Pernambuco, o Nordeste todo, ele saiu do horário de verão por rebelião da comunidade, por uma ofensiva do poder local e por leis semelhantes a essa que nós apresentamos nas Assembleias Legislativas. Lei semelhante a essa está sendo votada em Minas, foi votada na Câmara Distrital do governo do Distrito Federal, e agora eu acho que com essa indecisão do governo federal, nós conseguiremos no ano que vem, com a pressão popular, acabar com o horário de verão. Não em função de uma lei estadual, mas talvez por uma pressão nacional. Como que o senhor vê a situação desse ano ainda? O senhor acha que ainda é possível fazer alguma coisa, fazer essa nova votação? Ou o prazo agora já está muito em cima, né? 15 de outubro está previsto para começar. Esse ano já era. 15 de outubro agora todo mundo aqui em Goiás entra no horário de verão. Vai depender da mobilização popular. Pois mas legalmente existe prazo para isso? Existe. É importante ressaltar o seguinte, não existe legalmente uma lei aprovada no Congresso, na Câmara dos Deputados, instituindo o horário de verão. O horário de verão ele não foi votado no Congresso Nacional. Existe um decreto. E esse decreto ele é questionado pela Assembleia Legislativa do Ceará desde 1998. É uma ação de inconstitucionalidade que encontra-se no Supremo Tribunal Federal. O relator era o ex-ministro Francisco Rezec. E desde essa época, 20 anos, o STF não toca para adiante esse julgamento de mérito. Então, eu sou vice-presidente da UNALE, que é a União Nacional dos Legislativos e Legisladores, das Assembleias Legislativas do Brasil todo. Nós, das Assembleias Legislativas, resolvemos em todos os estados onde tem horário de verão, fazer leis locais, porque diante da ausência de uma lei federal, prevalecem as leis locais e nós temos tido alguns ganhos em alguns estados. Mas em 2016, me parece, eu não tenho certeza, não houve um posicionamento do STF que essa é uma matéria de cunho federal? Houve um posicionamento do STF dizendo que as leis estaduais não possuem prerrogativas sobre o decreto presidencial, mas isso em termos de liminar, ele não analisou o mérito. O mérito, qual que é o mérito? É aquela ADIM do estado do Ceará, que já saiu do horário de verão. Já saiu, ou seja, todos os estados que pressionaram, que entraram com a ADIM, com leis locais, conseguiram sair. O último foi a Bahia. Na Bahia, também, sim, na Bahia, o avião descia no aeroporto, você estava dentro do avião. Aí lá no seu horário, estava marcando 9 horas. Só que lá era 8. Ou seja, eles não fizeram alteração. O governador disse, não é para adiantar, atrasar 1 hora no relógio. E isso por quê? Porque eu não estou discutindo aqui sobre legislação de fornecimento de energia elétrica. Eu estou discutindo que o horário de funcionamento das atividades econômicas, do comércio, da indústria, do setor de serviços, das repartições públicas, é de competência do governo. Pois é, e quais seriam os motivos, o senhor tem conhecimento disso, alegados pelo governo do Estado, pelo governador, para vetar o projeto? Deixa eu incluir nisso aí a pergunta do Adilson Rocha, perguntando desde o bloco anterior, quer saber por que os deputados também, alguns, decidiram votar contra o fim do horário de verão. Porque gostam, né? Porque, assim, existem colegas deputados que assumiram mesmo, falaram, olha, eu gosto do horário de verão, é importante para mim, para a minha atividade, e assumiram. Agora, existe um grupo de deputados, 2 ou 3, que assumiram de frente a derrubada do nosso projeto. São os 2 votos que nós faltamos. Em cima da hora, quando o líder do governo, que contribuiu com a apreciação do nosso projeto, quando ele percebeu que havia uma debandada em massa da base do governo para a votação do nosso projeto, ele entrou em contato com o governador do estado e o governador do estado liberou a bancada. Aí entrou aquele jogo de vaidade. Uai, mas o governador liberou, mas ninguém conversou comigo, como é que pode? E aí, nesse jogo de vaidade, formou-se lá um bloco de 9 deputados que, no meu ponto de vista, ou foi por questão de vaidade, ou por ser ideologicamente, politicamente,
a favor do horário de verão, que votou a favor do horário de verão, pela continuidade do horário de verão. E o governador alegou inconstitucionalidade? O governador alegou inconstitucionalidade, ele mandou o veto para a Assembleia. E o veto dele foi considerado inconstitucional pelo deputado Lincoln TJ, que foi o relator da matéria, por unanimidade, a Comissão de Constituição e Justiça, que é a Secretaria da Casa, a Comissão da Casa, que analisa a constitucionalidade dos projetos, por unanimidade, derrubou o veto do governador. Então, todas as votações que nós tivemos na Assembleia foram unânimes. Nós perdemos essa fatídica sessão tumultuada, extremamente tumultuada, porque os partidos da base do governo, na hora, queriam encaminhar o voto, porque quando o governador liberou a bancada, ficou aquela questão, é sim, é não, é sim. Muitos votaram não e tinha que votar sim. A gente sabe a confusão lá quando a votação é polêmica, e lamentavelmente a votação não foi anulada e nós perdemos por 2 votos apenas. Foram dois questionamentos sobre a votação, né? Primeiro, os deputados afirmam que não houve essa orientação correta, que o sim derrubava ou não o veto, que o não representava, e o outro equívoco que foi apontado pelos deputados é que a votação começou aberta. Começou aberta. Aquilo ali já era para ter um termômetro se o projeto ia passar ou não. Veto então, na hora que abriu o placar, alguém que estava trabalhando contra já olhou e falou, corre atrás desse, segura eles. Então isso é justamente a manobra. Alguns dizem porque era um projeto de origem da oposição e eles não queriam fazer com que um deputado do PT recebesse os méritos para acabar com o horário de verão em Goiás. Mas eu acho isso uma pequenez tão grande. Agora, a Assembleia Legislativa ela ficou numa situação muito desconfortável diante da população. Esse argumento de inconstitucionalidade, no momento em que o governo federal está querendo fazer enquete. Ora, se o governo federal está querendo fazer enquete, existe uma enquete melhor que um posicionamento do Poder Legislativo do Estado de Goiás através de uma lei aprovada dizendo que não concorda com o horário de verão? Foi lamentável, muito lamentável. Poderia iniciar um processo com outros estados também, na sua visão, Luiz? Não, esse processo de saída do horário de verão começou nos estados. É bom dizer que há 20 anos atrás o horário de verão existia nos 27 estados. Aí houve uma rebelião pesada no Ceará, na sequência no Rio Grande do Norte, no Pernambuco, desceu até o Maranhão, os estados do Norte saíram posteriormente, aí eles ficaram dizendo que não vamos por região. Como os estados do Sul, Sudeste, Centro-Oeste são estados onde a densidade de sol é menor, né? Fica muito escuro cedo, então aqui houve assim, não houve um impacto não era tão grande, impacto muito grande, mas por exemplo, no Pernambuco, no Ceará, 4 horas da manhã é um sol por causa do posicionamento em relação ao... Então esses estados estavam corretos. Agora, o Centro-Oeste tem todos os quesitos para sair do horário de verão. Ele está bem debaixo, não tem variação nenhuma, né? A linha do Equador passa em cima da gente. É uma mudança pequena, né? Talvez de minutos, 30 minutos no máximo, num período de 40 dias, talvez durante esse período do outono da primavera, no máximo. 3% do talão de energia, tudo para controlar o fluxo de início de atividade lá no Sudeste, lá sobretudo em São Paulo, não justifica de jeito nenhum. Agora, a economia, Kleber, 3%. 0,3%. 0,3%. Foi 0,4%, agora é 0,3%. Inclusive tem um vírus, 0,3%. se não me engano, foi o UOL que divulgou que era 4%, não é 4%, é 0,4%. Tem um pepino aí que é o seguinte, Brasília está no meio de Goiás, está dentro de Goiás. Esse seria um pepino a ser resolvido, né? Principalmente quem trabalha ali no entorno do Distrito Federal, nas cidades goianas ali, Lusiânia, Águas Lindas e outras, e trabalha em Brasília e mora nessas cidades. Isso causaria um certo ruído para essas pessoas, né? E ficaria também um pouco difícil de você explicar. Brasília dentro de Goiás está no horário de verão e aí Goiás já não está. Isso não seria, pelo menos essa dificuldade não haveria? Eu concordo contigo, Horácio. A grande questão é que nós temos que entender a posição de Goiás, que ela é uma posição que vai ser questionada.
Nós estamos entrando numa briga nacional. Então, o posicionamento de Goiás, junto com o posicionamento de outras assembleias legislativas, vai fazer um tensionamento, que é um tensionamento tanto que agora o governo está indeciso. Talvez se Goiás tivesse aprovado a sua lei, a lei de Brasília já tivesse sancionada, porque se não me engano acho que ela foi aprovada, nós teríamos força maior para fazer esse tensionamento nacional. Eu quero dizer que eu concordo que Goiás não sai sozinho do horário de verão, mas Goiás vai contribuir ao fazer esse movimento para puxar esse questionamento nacional. Agora, de acordo com o pessoal lá de Brasília, é uma questão cultural. O pessoal já acostumou com o horário de verão. Que é um hábito, né? O governo disse que é um hábito. Olha, que horário de verão. O Kleber adora. Eu acordo muito cedo, é verdade. Olha, tudo aquilo que atrapalha o processo educativo, eu sou opositor a ele. Sim. Sabe? Eu expliquei aqui ontem, na primeira hora de horário de verão, a criança está na aula em horário de sono, ele não vai aprender. A capacidade cognitiva dele está reduzida a menos da metade. Nas outras aulas ele está estressado em função de ter levantado fora da hora, aí ele vai... No final da aula ele está com sono. Também não aprende. E o Ciro Guedes, que levanta todo dia às 4 para vir, vai levantar às 3 da manhã para vir para a rádio, né? Umas coisas assim. Então, agora uma sessão daquela, conduzida com toda a calma pelo deputado Mané de Oliveira. Que calma, hein? Com calma, com toda tranquilidade. Deputado, o senhor vai apresentar alguma coisa hoje em plenário, requerimento, para tentar ainda reverter essa questão? Olha, nós temos que trabalhar com alguns instrumentos. Eu acho que alguns instrumentos que nós temos nesse momento não é uma PEC, conforme foi apresentada por alguns deputados. Olha, com todo respeito, querer justificar a falta de posição do Poder Legislativo de Goiás, que falou que uma lei ordinária é tão ordinária que merece ser derrotada por 2 votos, aí depois, para justificar, apresenta uma PEC assinada pela maioria dos colegas. Ou seja, a PEC virou assim uma espécie de resolução de tudo quanto é problema. Só que como é que vai justificar uma alteração na nossa Constituição do Estado de Goiás, que nós juramos obedecer, para discutir o horário de verão? Daqui uns dias eles vão fazer PEC para discutir o horário de estabelecimento de posto de gasolina, de agência bancária. É apequenar bastante. Inclusive os próprios juristas, segundo a informação que eu li na imprensa, ficaram assim estarrecidos com esse tipo de iniciativa. Mas e aí o senhor vai apresentar um requerimento? Nós vamos apresentar requerimento, vamos fazer audiências públicas, vamos mostrar que a população de Goiás, na sua grande maioria, é contra o horário de verão. Estamos fazendo audiências públicas nas câmaras municipais dos municípios e temos tido assim uma adesão muito grande, que o horário que traz transtorno. As pessoas não gostam do horário de verão. Há um problema de insegurança. O trabalhador sai 4 horas, 4h30, vai para o terminal de ônibus de madrugada, está sendo assaltado. Há todo esse inconveniente que o Kleber colocou. Questão de saúde, deputado. Quem tem labirintite, por exemplo, do problema ele vai ficar nos 15 primeiros dias, 15, 20, um mês, ele vai ficar com crise frequente, quem tem labirintite, em função disso. Problema de saúde também. É terrível isso. Deputado Luiz César Bueno, do PT, conosco aqui na 730. Deputado, outra questão, questão partidária, política aí preparando toda a preparação também para a eleição do ano que vem. O PT em Goiás vai estar com um caminho mais traçado para uma candidatura própria ao governo aqui em Goiás, considerando nessa pergunta aí o relacionamento que a gente já conhece com o DEM e mais recentemente com o PMDB, tudo indica que o PT possa pelo menos estruturar uma pré-candidatura própria em Goiás? Estava no carro, antes de chegar aqui, estava ouvindo o comentário de vocês, onde dizia que o Lula cresceu 8% na última pesquisa. Isso é atônico. No momento de linha de tiro, que nós consideramos, né, o PT, a campanha do presidente Lula, num fogo cruzado, principalmente se comparado com Temer, com Aécio, com o próprio Gedel, aquele do quarto cheio de dinheiro, nós que não queremos, achamos que temos uma postura bem diferente desses aí, apanhamos muito mais do que esses, que o Temer, que o Aécio, Companhia Limitada. E mesmo assim a população soube desvincular e o presidente Lula cresceu.
Eu acho que os setores que são contra a campanha e a possível candidatura do presidente Lula perdeu o timing. Dia 7 agora já começa o chamado cronograma das eleições. Ou seja, um ano já começa a vigorar o calendário. Como é que você vai explicar para a imprensa internacional, para os países do exterior, que um bandido, chefe de quadrilha, como eles dizem, lidera todas as pesquisas e não para de crescer? É algo assim comum. Então, eu entendo que em Goiás, o presidente Lula tem hoje tranquilamente 32, 35, dependendo da pesquisa, até 40%. Qual dos candidatos ao governo está interessado nesse potencial de votos? Eu acho que vários. Então, o que nós queremos saber é quem está disposto a montar um palanque para o Lula em Goiás. Nós vamos apoiar aquele que montar um palanque para o Lula em Goiás. Quem não montar esse palanque, nós vamos fazer o nosso palanque. Temos os nossos parlamentares, as nossas lideranças que podem, com tranquilidade, liderar uma chapa para montar um palanque para o presidente Lula em Goiás. Sobre a eleição, Kleber, antes do Horácio, só para a gente ter tempo ainda para ouvir a pergunta do Márcio Lins, está ligado com a gente, mandou o WhatsApp. Vamos conferir a pergunta aí do Márcio Lins. Bom dia, pessoal. Kleber Ferreira, Eduardo Horácio, Rubens Salomão. A pergunta aí para o deputado Luiz César Bueno. Deputado, o PT realmente acredita que o Lula vai ser absolvido lá no tribunal e será realmente o candidato do PT, Márcio Lins, setor Família? Abraço. O presidente Lula não foi julgado ainda em nenhum fórum colegiado. Ele foi julgado monocraticamente por um juiz imparcial, conforme nós estamos tentando provar. Imparcial ou parcial? Parcial, desculpa, bem corrigido. Parcial, tendencioso. E eu acredito que o presidente Lula será candidato. O time, o tempo, para não deixar a sua candidatura acontecer, já passou. É raro. Nem com a condenação no TRF4? Acho que se eles quisessem tirar o Lula da parada, já tinha que ter feito isso lá atrás. Acho que os adversários do PT cometeram dois erros. O primeiro foi tirar a presidente Dilma do poder. E o segundo foi não prender o presidente Lula até hoje. Pois é, deputado, ao dizer que quem estiver disposto a montar um palanque para o presidente Lula em Goiás, eu anuncio o apoio do PT ao nome de Marquinhos Vilela, não? Porque ele tem falado todo dia que ele é lulista, é assumido, e disse que caso o Lula seja candidato, ele vai apoiar. Sim, então já abre um caminho para conversa, já abre um caminho para negociação, já abre um caminho de debate. O que nós estamos colocando aqui... Mas o é Marquito ou Daniel? Pois é, por isso que assim, é um pouco tempestivo fazer esse debate. O PMDB precisa se resolver. Primeiro, quem é o candidato? É o Caiado, é o Marquito, é o Daniel? Segundo, é possível fazer um palanque com o presidente Lula para tentar aglutinarmos aí os 30%, 40% dos votos que temos em Goiás? Então é esse dilema que nós temos que enfrentar da agora para frente. Muito bem colocado, Kleber. Deputado, e qual é a avaliação que o senhor faz sobre a oposição em Goiás? Né? O PT não vai se incluir nessa possibilidade de aliança entre PMDB, DEM? Não há essa possibilidade? Nós temos um posicionamento contrário ao DEM. Existem alguns municípios aí que a iniciativa do DEM era procurar o PT em alguns municípios até para fazer pegar ali aqueles votos que faltavam para fazer a virada localmente. O senador Ronaldo Caiado interviu e disse, olha, com o PT não tem aliança. Da nossa parte, da mesma forma. Não temos qualquer tipo de condições de estar juntos. Nem se fosse para o PMDB estar na cabeça de chapa? Não, sem chance? Nenhuma, sem chance. O nosso projeto é totalmente adverso. Agora, entendemos que o PMDB de Goiás ele possui características próprias, tem problemas, né? Eu acho que a postura do deputado Daniel Vilela de presidir a comissão que tratou da reforma trabalhista trouxe muitos problemas à nossa base, né? Temos que fazer esse debate
e nós vamos colocar a candidatura do Lula em primeiro lugar. O que foi importante para garantir a vitória do presidente Lula vai ser as estratégias que nós usaremos para fazer aliança em Goiás. Deputado Luiz César Bueno, do PT. Deputado, muito obrigado pela disponibilidade de conversar com a gente aqui na 730. Bom dia, boa sequência no trabalho, deputado. Muito bom dia, Rubens Salomão, Kleber, Eduardo Horácio. Foi um prazer participar mais uma vez aqui dessa academia de jornalismo. Menos, deputado, menos. Temos dois professores. Atlética, né? Somos todos Atletas. Kleber Ferreira não joga bola tem uns 15 anos. Centroavante fazedor de Dois gol. foi E César viu-me jogar. Viu? Sim, na época que o joelho prestava. Na época que o joelho prestava. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Tchau, Kleber. Até amanhã. Tchau, Horácio. Tchau, até amanhã.